Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. E hoje a gente vai pro nosso episódio 2, não é isso, Will? É isso aí, a gente vai falar hoje sobre um livro que é tocante, maravilhoso e que a adaptação dele para o cinema não há pessoa que não tenha chorado. Com certeza. E a gente tá falando nada mais, nada menos do que um dos best-sellers do Stephen King, chamado A Espera de um Milagre, ou em inglês, né, Green Mile, como ele é conhecido também. E bora começar falando aqui um pouquinho sobre como que essa obra, ela foi feita, como é que ela foi idealizada. Na verdade, é uma história bem interessante, assim. O próprio Stephen King fala bem da história de como ele criou A Espera de um Milagre ali no prefácio do livro dele. E ele diz que ele faz histórias na hora de dormir. Eu acho que isso é uma coisa muito louca, é só mesmo de quem... Só escritor mesmo tem essa capacidade, né? Eu acho. Ele diz que ele sofre de insônia, então toda noite quando ele tá sofrendo de insônia, ele fica deitado na cama dele montando historinhas na cabeça dele. E ele diz que são historinhas dele pra ele mesmo. Muitas ele não tem a intenção de publicar. E o modelo da Espera de um Milagre nasceu numa dessas noites aí de insônia do cara. Ele tava imaginando uma história que tinha que ter um tom ali mais mágico, segundo ele, envolvendo um rato e envolvendo também uma penitenciária. Então ele tava meio que ali num dia de insônia, começou a vir ali os brotos da ideia, mas ele falou que essa ideia ficou ali só germinando durante muito tempo. Demorou muito até que ele realmente colocasse no papel. E aí ele estava envolvido em outras obras e o editor dele, um cara que trabalha para ele, sugeriu para ele uma ideia dele fazer ali um modelo de livro diferente do que ele geralmente fazia. Seria ali uma leitura um pouco mais leve, uma leitura mais familiar, imitando ali o Charles Dickens, que é um outro grande autor que o Stephen King é fã, que fazia publicações ali em partes. Ele faz tipo assim, parte 1, parte 2, parte 3. O cara publicava em partes a história, partes seriadas da história dele. E isso gerava uma expectativa ali na galera que tava lendo. Você ficava ali, você lia a primeira parte, depois você queria saber o que acontecia, tinha que esperar alguns meses até sair na banca. O Stephen King diz que ele tem uma memória afetiva muito grande em cima disso, porque na família dele se consumia muito dessa literatura de banca de jornal, né? Aqueles livros de banca de jornal. Ele dizia que era uma coisa que a família dele fazia junto, ler esses romances. Então ele super curtiu a ideia e resolveu topar o desafio. E foi aí que ele falou que ele pegou essa história que ele fez ali na Noite de Insônia para tentar desenvolver nesse modelo de livro. E ele falou que quando ele estava pensando ali na Espera de um Milagre, ele não tinha muita certeza qual seria o destino dos personagens. Durante muito tempo, ele falou que até antes dele terminar, são 7 partes, certo? Não me lembro, 6 ou 7? São 6 partes. Pois é, 6 partes. Ele falou que até chegar bem próximo das 6 partes, nem ele sabia o que ia acontecer com todos os personagens, né? Então era uma surpresa para quem tava lendo, mas também era uma surpresa para ele mesmo. E ele fala ali no livro dele que ele não estava preocupado, né? Para quem não sabe, a História de Milagre se passa ali na época da depressão econômica que ocorreu nos Estados Unidos. Então, não tinha uma grande preocupação na veracidade dos fatos, ou seja, ele não estava preocupado em realmente ambientar aquela época como era. Então ele acabou criando aí o que ele chama de anacronismos, né? Ou seja, coisas que não ainda existiam naquela época da história, né? Só que elas acabaram aparecendo ali por um acaso. Tem vários elementos desses anacronismos, mas eu já adianto pra vocês que não vão interferir em nada na leitura da história. É uma leitura super fluida, você nem percebe esses anacronismos lá. Tipo, ele fala, um exemplo é a presença do Mickey Mouse, né? Eles chamam o rato, que a gente vai mais pra frente explicar quem é, um personagem do livro, eles chamam ele pelo nome da época que se dava o Mickey Mouse, que não era chamado de Mickey Mouse. E ele falou que meio que ele não sabia se o Mickey Mouse já existia na época, mas acabou que já existia, foi meio por acaso. Mas assim, tem vários elementos que ele diz que são anacronismos, mas como eu falei, isso não vai afetar em nada
a leitura de vocês. É um livro super bom. A Espera de Milagre é um livro tocante e tem um tom muito mais emocional. O próprio Stephen King fala, tem um tom muito mais emocional do que outras obras dele, que vocês talvez conheçam mais. Justamente por fazer esse resgate a uma memória afetiva dele em relação à leitura, a gente vê uma carga emocional maior nesse texto. Como o próprio Stephen King disse, para ele foi uma grande diversão fazer as coisas em partes, porque ele mesmo se surpreendia com os desfechos da história. Então, basicamente é isso. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre uma breve biografia do Stephen King. Esse autor que é conhecido como um dos autores que tem melhor venda. Ele escreve muito e vende muitos livros. Ele já vendeu mais de 350 milhões de cópias no mundo todo dos livros dele. Tipo assim, o cara é muito safo, ele entende muito do que ele faz e as histórias dele caem no gosto popular. Ele nasceu em 21 de setembro de 1947, em Portland, Maine. Ele já estava assim, um senhor de idade considerada, né? Ele já está no grupo de risco da Covid. Tá bem idosinho aí. E ele se graduou em inglês, né, em literatura inglesa, pela Universidade de Maine e já trabalhou como professor. Daí a gente vê que a força do professor, né, é impressionante. Quem já trabalhou como professor consegue fazer qualquer coisa, gente. É uma coisa impressionante. Ser professor no mundo é dizer que você pode se desafiar sempre, porque você vai superar muitos e muitos obstáculos na vida. Mas antes de trabalhar como professor... Insônia, né? Isso explica as noites de insônia. Com certeza. Mas aí, será que ele é viciado no café? Monetizou as noites de insônia. Fica aí uma dica pra todo mundo. Exatamente. Então, assim, e antes de trabalhar como professor, né? Porque logo que ele se formou, estava difícil arrumar emprego. Naquela época, em 1970, na década de 70. Imagine agora, né? Tava difícil para ele e ele trabalhou um pouquinho com lavagem de roupa, né? No site inglês que eu procurei, que é o biography.com, tava falando que era laundry. Né, falar alguma coisa relativa a lavar roupas. E só depois ele conseguiu o emprego dele como professor. A primeira obra dele foi Carrie, e ela foi escrita sob o pseudônimo Richard Bachman. E foi um sucesso de vendas, ele conseguiu arrasar com essa obra, né? Foi assim sensacional, e por causa disso ele já foi engatando uma obra na outra. Muitas delas foram adaptadas para o cinema. Quase e todas, algumas delas, e algumas dessas obras, não bastando ser adaptada para o cinema, teve uma segunda versão depois de um tempo, em virtude do grande sucesso que elas têm, como elas têm um carinho do público, né? O próprio caso da Carrie, que a Carrie tem, né, duas versões para o cinema, uma mais antiga e uma mais atual, e também It, a Coisa. Ele é casado desde 1971 com a sua esposa, a Tabitha King, que também é escritora, ela faz, né, livros, não na pegada dele, porque ele vai mais pro lado da fantasia, do terror, do sobrenatural. E eles têm 3 filhos juntos. Ele já teve problemas com alcoolismo e drogas, e tem uma história assim que ele até fica meio com vergonha de falar, porque teve uma época que ele teve com um problema muito, muito sério, com vários tipos de substâncias. O alcoolismo e a cocaína eram as principais delas, mas tinham outras. E a mãe dele faleceu de um câncer, e no enterro da mãe dele, ele estava fazendo aquele discurso alcoolizado, completamente alcoolizado. Depois daqueles momentos sombrios dele, ele decidiu que ele não queria mais aquilo para a vida dele, se tratou, e ele permanece sóbrio desde o final dos anos 80. No total das suas obras, ele escreveu 54 livros e mais 5 de não ficção. Acho que sobre ele é isso, ele é virginiano, né? Daí a gente vê também esse cuidado. No nosso episódio anterior a gente falou da Agatha Christie, que é virginiana, e o Stephen King também. Então, para esse nosso tema, justiça versus vingança, a gente calhou, né, de escolher apenas autores virginianos. E tu é virginiana também. Exato. A gente não analisa aqui um livro teu. Aí, quem sabe?
Tu falaste lá do problema dele de droga, e aí eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu comigo, que eu tenho um colega de trabalho que ele é muito fã do Stephen King, e ele é fã principalmente aí do It, né? It é a coisa. E ele não tinha lido It na época, e a gente tava conversando sobre a obra, e eu só tinha assistido os filmes, e obviamente que no filme a cena que eu vou falar não tem. E ele tava falando assim, não, porque tem uma cena super polêmica no livro do It a Coisa. Lá os meninos do It, eles têm todas relações sexuais com a menina do grupo, lá meio que no bueiro, naqueles canos onde eles entram pra matar a criatura enquanto eles são crianças. E essa cena é uma cena muito polêmica, né? Obviamente que não reproduziram a cena nas adaptações pro cinema, porque, né? Pelo amor de Deus. E aí o Stephen King, depois, eu li uma entrevista dele falando sobre essa cena. E aí a justificativa que ele deu, né? Uma das justificativas que ele deu, né? Além dele ter dito que houve uma mudança de sensibilidade em relação a tratar desse tema, né? Na época que ele lançou o livro. Essa cena em si, ela não foi muito falada, né? Hoje em dia, obviamente, que esse é um tópico muito mais sensível, que geraria uma comoção muito maior. Ele falou que, além disso, ele justificou que ele tava foi uma das piores fases dele de vício em cocaína e álcool. E aí eu lembro que tipo, meu colega olhou pra mim e falou assim, você tá vendo que álcool e cocaína faz na vida da pessoa? Olha aí o tipo de coisa que o cara escreve. E aí, tipo, ele falou, né, que como ele tava passando por essa fase muito difícil, e a coisa foi meio que um livro que ele queria terminar logo, ele meio que deixou a mente dele, que tava super, né, ali trabalhado na larica, viajar, e ele fez essas cenas, assim. Tipo, que é muito louco. E nessa biografia, nesse site que eu consultei, né, pra fazer esse apanhado da biografia dele, diz que um dos livros dele, o Just, ele não lembra de ter escrito. Tipo assim, tá tipo um grande buraco na memória dele, porque ele não lembra direito de como ele produziu. Então, se ele for ler, ele vai ter uma grande surpresa, porque ele realmente não se lembra direito do processo de escrita do livro, nem nada, e foi um livro de grande sucesso dele. É bem interessante pensar nisso, né? A lá Fernando Pessoas, era que ele também psicografava lá? Tipo, quem psicografa não tem consciência disso, esquece. Ele já disse numa entrevista, né, que perguntam pra ele o que aconteceu na infância dele de tão ruim que fez ele se tornar essa pessoa de escrever terror. Porque as histórias dele sempre envolvem alguma coisa sangrenta, alguma morte, coisas horríveis, né? E aí ele responde que nada. Nada, não aconteceu nada na vida dele. Ele simplesmente escreve as histórias. E mesmo se tivesse acontecido, você acha que ele contaria pra você? Ele fala isso, né? Ele fala assim, tipo assim, se tivesse acontecido alguma coisa na minha infância, você acha que eu contaria pra você? Isso é a minha fonte de inspiração, então eu não vou contar pra ninguém. Eu vou guardar esse segredo pra mim, né? Eu tô escrevendo meus livros, tô famoso, tô conseguindo viver da minha arte, então... Enfim, um mistério. Enfim, um mistério. Dele, né? A mulher dele, ela super participa do processo produtivo dele. Até no pós-fácil do A Espera de um Milagre, ele fala que conforme ele foi escrevendo, né, as partes do livro, ela ia lendo antes dele publicar. Ela ia dando dicas pra ele, se os personagens estavam seguindo meio que uma linha muito estereotipada, ou se estava muito previsível o que ia acontecer. Ele falou que ela é parte integrante ali do processo criativo dele, na hora dele escrever os livros dele. Super bacana, né? Um casalzão que se ajuda muito, trabalha junto. E estão há todo esse tempo juntos, né? Eles estão casados desde 1971. É muita coisa. É a idade do nosso pai. Exato. Aí, se vocês ainda não sacaram, nós somos irmãs. É verdade, né? A gente não falou isso lá primeiro. Isso é se conseguirem diferenciar a nossa voz, né? Vamos pensar que é uma pessoa só fazendo 2 papéis aqui no podcast. Todo mundo diz que a voz parece muito. Ou não, né? Pois é, monólogo, né? Monólogo aí. Bora pra história. Então, gente, bora lá falar um pouco da história da Espera de um Milagre. Se você já assistiu o filme da Espera de um Milagre, então você já tem uma boa noção aí sobre o que é o livro. Porque, relendo agora o livro, eu vi que o filme foi bem fiel à história, só tem aí alguns detalhes, né, diferentes, mas basicamente muito fiel. Então, a história do livro conta a vida do Paul, que é o nosso personagem principal. Mais tarde, a Will vai explicar pra vocês como é que ele é. E o Paul, ele trabalha numa penitenciária estadual, lá dos Estados Unidos, durante o período da depressão econômica, ali nos anos 20. E o Paul, ele é casado, a esposa dele chama Janete. Ele tem 2 filhos, que já são crescidos e casados também. E como é a época da depressão, né, é uma época muito complicada, onde todo mundo quer manter seu emprego. Então, ele trabalha na penitenciária há muito tempo, apesar dele não gostar muito
aí do emprego, ele mantém por conta da situação econômica da época. E ele trabalha como chefe do bloco E, que é o bloco onde ficam os condenados à morte, né? Pra quem não sabe, até hoje nos Estados Unidos a gente tem a condenação à pena de morte. Aqui no Brasil a gente tem também, por incrível que pareça, só que só no período de guerra declarada pela nossa Constituição. Na época, lá nos anos 20, o método utilizado para matar esses condenados, né, à morte, era a cadeira elétrica, como no livro ela é chamada de velha fagulha. Vocês já devem ter visto aí alguma vez na vida de vocês, em algum filme, algum documentário, alguma coisa, sabem que a morte pela cadeira elétrica, ela não é uma morte bonita, né, é uma morte muito complicada, uma morte que causa muita dor ali na pessoa. Tanto que hoje em dia os países que ainda aplicam a condenação à morte, eles usam a injeção letal. Mas tem uma curiosidade aqui que eu dei uma pesquisada, que em 2013, mas também em 2018, lá nos Estados Unidos, no estado do Tennessee, um presidiário que estava no corredor da morte, ele preferiu morrer utilizando a cadeira elétrica do que a injeção letal. Isso porque, no estado do Tennessee, todo mundo que comete crime antes do ano de 1999 pode escolher outros métodos além da injeção letal que posteriormente foi aderida, né? O nome desse cara que escolheu morrer pela cadeira elétrica em 2018 era David Miller, e ele ficou 36 anos esperando no corredor da morte a sentença dele. E ele escolheu morrer pela cadeira elétrica, vocês devem estar se perguntando, porque tinha acontecido alguns eventos não, né? Algumas execuções antes de pessoas que usaram a injeção letal e sofreram muito. Tipo, a combinação de drogas que estava sendo utilizada aí causou uma dor excruciante na pessoa. E foi muito televisionado e muito mostrado pela mídia. Então, ele preferiu ir para a cadeira elétrica. Hoje em dia, no estado da Geórgia e no Nebraska, é inconstitucional a morte por cadeira, a pena de morte, na verdade. Não a morte por cadeira elétrica, mas a pena de morte. Por incrível que pareça, você ainda tem alguns outros países hoje em dia ali pela área do Oriente Médio que aplicam penas de morte tão ruins quanto a cadeira elétrica, a própria cadeira elétrica, mas também como, por exemplo, o enforcamento, que é uma parada que a gente achava que não existia mais hoje em dia, né? Mas ainda existe em alguns países ali do Oriente Médio. Bom, voltando aí para a história, o Paul trabalha ali no corredor da morte, né? O corredor verde, como eles chamam, daí o nome do livro, Green Mile, que seria, em livre tradução, o quilômetro verde, mas aí por quilômetro você entende que é o quanto os presos têm que andar ali no corredor para chegar na cadeira elétrica. É porque essa história, essa brincadeira do nome Green Mile, é porque os condenados à morte, quando eles estão a caminho da cadeira elétrica, era chamado de The Last Mile, ou seja, a última caminhada do preso. E aí eles brincavam na história e chamavam de Green Mile porque o corredor deles era verde. Exatamente. Então, por causa disso, eles chamavam a última caminhada dos presos de a caminhada verde, né? Green Mile. Era aquele último percurso que eles faziam porque o corredor era verde, lá no livro. E aí, o Paul tá lá trabalhando, vivendo a vida dele. Ele tem amigos que trabalham com ele, que são amigos muito queridíssimos pra ele, que são outros personagens que vão ser apresentados pra vocês mais tarde, que é o Harry, o Jim, o Brutus e o Percy, que é o nosso antagonista aí da história. Mais tarde a gente vai falar bem dele, infelizmente. Personagem que eu tenho ranço. E aí, ele tá trabalhando na penitenciária até que um dia chega um preso, um condenado muito peculiar, que é um cara gigante, um cara negro, gigante, que mexeu, digamos assim, com o Paul. Deixou ele ali intrigado. O cara tinha sido condenado por estuprar e matar duas crianças, duas meninas gêmeas. Houve uma grande comoção, obviamente, por conta na sociedade civil, todo mundo revoltado com ele. E ele chega lá, como condenado à morte, e esse cara passa ali uma impressão de ser sereno, de ser calmo. O Paul fica aí meio mexido, meio intrigado, ele não sabe dizer, ele trata esse cara de maneira diferente. Ele mesmo diz que parece que quando ele chegava perto desse cara que chama John Coffey, ele se sentia ali meio hipnotizado por ele. E conforme o tempo vai passando, ele vai vendo que o John Coffey não é uma pessoa normal, que o John Coffey guarda aí alguns segredos em torno dele, que ele guarda um mistério em torno dele. É válido lembrar também aqui que esse detalhe é importante, que ao longo da história o Paul passa a primeira metade do livro toda com uma infecção urinária. Vocês vão achar isso muito estranho de eu estar falando, mas mais pra frente a gente vai ver que é muito importante isso. Ele tava com uma infecção urinária
horrível. Na época não existia antibiótico, tá, gente? Né? Hoje em dia é tão fácil, a gente toma aí umas pílulas, vai no médico, tá tudo certo. Na época ele tomava sulfa e aí meio que ele não quer ir no médico de jeito nenhum, porque a sulfa fazia ele vomitar muito. E aí ele falou, não, cara, não vou no médico. E a infecção urinária dele vai piorando, até que um evento muda todo o rumo da história, que é o John Coffey cura a infecção urinária do Paul. E qual que é o lance, qual que é o mistério em cima disso? A gente vai ver mais pra frente ali na nossa discussão, mas eu já vou adiantando que é tocante e que envolve aí sobrenatural, envolve milagre, envolve fé. Dando um spoiler logo alert aqui, pra quem não se importar de pegar um spoiler, não pula minha fala, pula direto pra discussão. Ou para aqui, acho melhor parar e vai ler. Mas vou dar logo um spoiler aqui, que o final, ele é um final triste, tá, gente? Não é um livro pra você sair rindo, infelizmente. O John Coffey estava no corredor da morte, então vocês já devem imaginar o que acontece com ele. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que mesmo a gente sabendo como a história vai terminar, apesar de que a gente torce para que ela não acabe dessa forma, e isso não atrapalha em nada, e isso não desmotiva a gente. Não desmotiva a gente em nenhum momento da história. Ali. E, gente, a história te suga de uma maneira incrível. Você que realmente quer saber. E no final, talvez você termine o livro não sabendo. O que é esse mistério? O que é o John Coffey? Quem é John Coffey? O que ele come? Do que se alimenta? Onde vive? Hoje, aqui no Caro Livros, para vocês. Bora conhecer esses personagens aí. Então vamos falar sobre esses personagens aí, cada um com a sua peculiaridade. Alguns muito cativantes, né? Que a gente torce muito por eles, apesar da gente saber das situações que eles se encontram. E tem duas esferas temporais. Alguém que a gente torce muito contra. Sim, também. Que a gente tem um ranço, mas que é um ranço que não cansa. E porque tem duas esferas temporais na história. Tem o Paul vivendo a atualidade dele, como um senhorzinho já. Num asilo, morando num asilo, numa casa de repouso para idosos, né? Ele tem as pessoas que convivem com ele, próximo a ele, e ele está escrevendo um livro de memórias da época em que ele trabalhava na prisão. E aí, então, a gente também mergulha nesse período da prisão. De qualquer forma, a gente sempre tem a visão do Paul. É ele que narra a história, então tudo gira em torno da visão dele, tanto na prisão como no tempo atual. E aí, tem as pessoas que trabalhavam com ele na prisão, nessa esfera temporal do passado. Tem os amigos deles que trabalhavam com ele na prisão e um que não era tão amigo assim. Então nós temos o Brutus, que era o braço direito dele, que era conhecido como um homem forte, né? Ele intimidava as pessoas, não porque ele fosse um cara violento. Ele intimidava porque ele impunha respeito. A pessoa olhava para ele e falava assim, cara, não vou mexer com ele ali, porque ele tá de boa, mas vai que eu piso no calo dele, né? Então deixa o cara. Ele era mais ou menos assim. E tinha o Dean Stanton, que era o mais novinho entre eles, assim, né? Ele era jovem, casado e tinha um filho pequeno. A gente tinha o Harry, que era bem experiente, já estava há bastante tempo ali na prisão, junto com eles. E faz parte desse grupo, eles eram grupos muito unidos lá na prisão. O Paul, ele tinha uma capacidade de liderança e amizade. Ele conseguia fazer, assim, eu acho que ele conseguia fazer um equilíbrio muito bom entre ser o chefe, ser o líder do grupo. Era ele que determinava as coisas lá na prisão e, ao mesmo tempo, as pessoas gostavam de trabalhar com ele. Achavam legal, né? Ele não tinha problemas de relacionamento lá na prisão, com exceção do Percy Wetmore, que é o último do grupo da prisão. Ele trabalhava lá. Só que o Percy, ele é assim... O que falar do Percy, né? Ele é o tipo de pessoa terrível. Ridículo. Ridículo, babaca. Ele era uma pessoa que ele tentava impor medo, mas ele não conseguia exatamente com que as pessoas tivessem medo dele. Ele fazia com que as pessoas... É o bully da escola, é o valentão da escola, porque no fundo ele é muito covarde, ele tem medo, ele tá tentando se autoafirmar ali, intimidando as pessoas, né? Intimidando, exatamente, atrás de quem ele sabe que é mais vulnerável. Porque ele não tem coragem de enfrentar quem ele acha que tá em pé de igualdade com ele.
Uma coisa Inclusive, ele morria de medo do Brutus, né? Exatamente. O Brutus causava muito medo nele. No fundo, ele tinha medo de todo mundo, né? Mas uma coisa que eu queria falar, que tu falaste ali do Bruto, é que a amizade dele com o Paul é uma das coisas que eu acho uma das mais bonitas, assim, da história. Porque ele fala que o Brutus talvez fosse o melhor dentre todos eles. Porque o Brutus, ele não era só grande intimidador. Ele também era uma pessoa que ele era, assim, ele tinha uma racionalidade muito boa. Naqueles momentos de aperto, ele era aquele cara que conseguia reagir quando tinha que reagir. Ele era aquele cara que ele conseguia pensar quando tinha que pensar, entendeu? Então, o Brutus, pra mim, eu achei ele um querido ali na história. O Percy é ranço, gente. É aquele personagem que você torce pra ele se dar muito mal. E se ele não se der mal, qualquer coisa que aconteça com ele, pra ti não vai ser o suficientemente ruim. Tu quer que ele sofra muito, porque, nossa, eu chorei de raiva durante a minha leitura com esse cara, sério. Então, e esses são os guardas. Dentro da prisão, há uma rotatividade dos presos, né? Porque como eles estão ali para serem executados pela cadeira elétrica, a rotatividade é muito grande, né? Chega um, passa um tempo, vai para a cadeira elétrica. Aí chega outro, passa um tempo e vai para a cadeira elétrica. Então a gente é apresentado primeiro para o Bitterbuck, que é o cacique. A gente é apresentado primeiro, a primeira execução que a gente vê na história, né, através dos olhos do Paul, é a execução do cacique e como ele se sentia em relação ao crime dele, enfim. Depois chega o Coffee. E o Coffee causava aquele medo, né? Porque o Coffee, em alguns momentos, se passa a impressão de que ele aparentava ter alguma espécie de retardo mental. Ele era um pouco mais lento, ele falava muito pausadamente. Os movimentos dele eram os mínimos possíveis, necessários na hora. E só que ele amedrontava muito por causa do tamanho dele, né? Um cara, assim, gigantesco. E pelo fato de ser negro. E pelo fato de ser negro. Claro. Isso daí chamava muita atenção nele e causava essa sensação. Então, os guardas da prisão, quando ele chegou, ficaram meio assim, com medo dele. E aí a gente tem também o Delacroix, que é um outro preso que chega pra estar lá no corredor. E o Wildville, que vai dar um tom bem interessante para a história, tanto pelo fato dele ser completamente nojento, quanto pelo desenrolar dos fatos que vão acontecer ali. No tempo atual do Paul, a gente tem no asilo, ele é muito, muito amigo da Elaine Connelly, que ela é como se fosse, ela age perto dele como se fosse namorada dele, né? Na época que ele tá no asilo, o Paul já é viúvo. A esposa dele já é falecida. Então, com a Elaine, ele tem uma relação de amizade muito forte, mas ela também, assim, se eles fossem mais novos, eles seriam um casal de namorados, muito apaixonados, inclusive. E nós temos o correspondente do Percy na atualidade, que é o Brad. Ele é um cuidador desse asilo e ele também quer exercer essa função de poder em cima dos idosos, fazendo com que eles sofram ou querendo intimidar de várias formas. E a gente também não tem nenhuma empatia com ele, tá? A gente também tem muita raiva. Na verdade, a gente quer que tanto ele quanto o Percy se lasquem na vida. E nós temos o personagem, digamos assim, que ele é o coringa da história. Ele é um mistério do começo ao fim. E ele deixa a história tão fofinha, que é o Mr. Jingles, né? Que em português... O Senhor Guizos, que é o ratinho. Esse ratinho, ele tem assim... Não diria que ele tem um papel central na história, porque a história não gira em torno dele. Porém, ele tem, assim, um lugar especial nessa história. Uma relevância muito grande, na verdade. Ele na verdade, fecha o mistério. Ele integra o mistério que é aberto pelo John Coffey ali no meio, né? Exatamente. E a gente se apega a esse bichinho, porque não tem como não se apegar, né? Quando a gente pensa em rato, pelo menos pra mim, eu penso em nojeira. Eu penso em sujeira, eu penso em coisas ruins. Só que o Senhor Guizos, a gente não consegue ter isso. Até porque, pela descrição do Paul, o Senhor Guizos, ele é muito inteligente. Ele é, assim, super, super, super diferente da espécie dele.
ele tem comportamentos, ele age de uma maneira consciente, ou pelo menos parece consciente para as pessoas que veem, né? E isso gera... Ele age de maneira muito humanizada, né? Isso. Atitudes muito humanas vindo dele. E que, assim, a gente estranha, porque os ratos, eles não têm esse comportamento. O rato, ele quer sobreviver, sim. É isso, né? E esses comportamentos do Sr. Gibbs, eles deixam a gente, assim, bem interessados na história, em tentar descobrir esse mistério que ele é. E, ao mesmo tempo, a gente se apaixona, porque ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Dá vontade de ter um rato desse em casa, né? Quem não quer o Sr. Gibbs em casa, gente? Eu quero, com certeza. Então, é basicamente isso. Lógico que tem outros personagens, como o diretor da prisão, que é o Sr. Morse, que também vai ter uma participação na história. É uma participação bem interessante, com I maiúsculo na história. Mas, assim, ele não aparece com muita frequência na história. A história gira em torno mesmo daquelas pessoas mais próximas do Paul. A esposa dele e os colegas que trabalham com ele ali na prisão. Os prisioneiros, né, os condenados. E, na atualidade, é a Elaine e o Brad, que age ali como uma espécie de bully, né? Ele age perseguindo o Paul na terceira idade. Falamos sobre os personagens, agora vamos falar sobre alguns assuntos levantados pela história. E aí a gente vai comentando um monte de coisa, com um monte de spoiler. Então, assim, a gente já falou sobre, se você não gostar de spoiler, né? Pare de escutar. Se a pessoa não gostar de spoiler, ela para lá no início, quando eu tava contando um pouquinho sobre como é a história. Quando eu dei aquela breve sinopse da história. Para ali. Assim, pra quem se incomoda, já não é bom pegar essas informações dos personagens, porque já acabou já dando falando muita coisa, né? Vai perder um pouco a graça ali do livro pra quem se incomoda com isso. Mas assim, se você não se importa, ou se você já leu, vem com a gente, que a gente vai agora falar sobre coisas bem interessantes. É isso aí. Então, olha só. A gente tem que falar primeiro sobre a questão dos crimes. As histórias, se trata de uma prisão. A gente vai falar sobre uma prisão, a gente vai ler sobre uma prisão, pessoas que estavam ali envolvidas numa prisão. Isso quer dizer o quê? E coisas pesadíssimas, porque são condenados à morte, vale lembrar, né? Pessoa, pra ser condenada à morte, tem que ter feito ali uma coisa, né, muito, muito grave. Né? No mínimo grave. No mínimo grave. No mínimo. Então, todos os condenados que estão ali, todos eles cometeram crimes e foram julgados, né, sentenciados ao corredor da morte. E aí, o que acontece? Dentro da prisão, o Paul, ele tem uma postura de, por mais que os presos estejam ali por serem condenados por crimes horrendos, ele não vai transformar esses últimos momentos em tortura. Então, ele tem o trabalho dele... Então, o trabalho dele é fazer com que a vida dos presos ali seja, no mínimo, humanitária. Então, ele não fica exercendo terror psicológico, ele não fica fazendo nada disso e ele não aceita que isso aconteça sob a tutela dele. Como ele é o responsável pelo setor, ele não admite que isso seja feito com os presos. Só que os crimes, eles são realmente revoltantes. E aí você, como uma pessoa que está acostumada a exercer julgamento, por mais que você não seja juiz, você não seja formado em direito, nós exercemos esse julgamento. E às vezes a gente fica com muita raiva e fica muito impactado com os crimes que são apresentados. Como é o caso do John Coffey. O John Coffey, ele foi condenado pela morte de duas irmãs gêmeas, né, o assassinato e estupro de duas irmãs gêmeas. O Paul, ele fica muito intrigado com o que acontece. E vale notar que o único condenado que o Paul apertou a mão na hora que o condenado chegou à prisão foi o John Coffey. Ele não estabelecia nenhum tipo de vínculo com os condenados, com os presos, a não ser o estritamente profissional. Porém, com o John Coffey, quando o John Coffey chegou, o John Coffey estende a mão para ele e ele aperta a mão do John Coffey. E isso para ele foi uma grande surpresa para ele mesmo. O povo ficou surpreendido com ele mesmo.
E aí, por causa dessa sensação esquisita que ele tinha em relação ao John Coffey, uma coisa dúbia, né? Porque ele não sentia aquele asco, assim, que causam os condenados, né? Porque eles cometeram crimes horríveis. Ele não entendia direito por que o John Coffey tinha sido condenado, então ele foi atrás para tentar descobrir o que tinha levado o John Coffey lá para a prisão. E ele descobre que ele foi condenado pelo estupro e o assassinato das gêmeas. E a situação toda deixa a gente muito impactado, porque a gente vai relendo a descrição de como foi o assassinato delas. E é uma cena muito pesada. Então, assim, as pessoas que têm gatilho com esse tipo de situação não vai se sentir muito bem quando estiver lendo, não. A gente fica mal, a gente fica assim, a gente fica pensando como é que pode uma pessoa ser capaz de uma atrocidade dessa. Outro que foi preso e condenado e que chega lá por um crime também nada maravilhoso foi o... Fala aí, Jack, o nome dele, que eu sempre erro. Delacroix. Acho que é Delacroix. Ele foi condenado porque ele estuprou e matou uma moça e foi tentar encobrir esse assassinato dele ateando fogo, só que aí acabou pegando fogo na casa, né, no prédio ao lado, e várias pessoas morreram carbonizadas, incluindo bebês, incluindo crianças. Então ele matou várias pessoas, entre aspas, sem querer, porque ele estava querendo encobrir o primeiro crime dele, né? E a gente também fica indignado com isso. Toda vez que aparecem os crimes que eles cometeram para estar ali, a gente fica indignado e começa a exercer o nosso julgamento. A gente exerce, enfim, a gente fica sentindo repulsa, dá muito incômodo ler esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, o que me deixou mais intrigada foi que eu acabei desenvolvendo um sentimento ambíguo em relação a alguns desses prisioneiros, porque a gente vê como eles se comportam dentro da prisão e acaba pensando como que foi possível essa pessoa agir dessa forma, fazer esse crime horrendo e acabar lá. Eu tive essa sensação com alguns desses personagens, né? Que ao mesmo tempo, o Delacroix, por exemplo, ele trata o Sr. Givens com um carinho, com uma atenção. E aí, às vezes, eu fico me contestando sobre como que ele chegou onde ele chegou, né? Para cometer o crime, enfim. Eu acho que uma das grandes lições da Espera de um Milagre é justamente mostrar que qualquer pessoa pode cometer um crime, ou seja, tipo, qualquer pessoa é capaz de realizar uma maldade e que qualquer pessoa também é capaz de realizar uma bondade. Eu acho que essa é uma das lições que o A Espera de um Milagre mostra, porque ele mostra pessoas que estão ali porque cometeram crimes hediondos, mas ao mesmo tempo humaniza essas pessoas, porque a gente tende a fazer isso, né? Quem a gente julga que tem uma atitude ruim, ou que cometeu um crime, a gente tende a desumanizar essas pessoas. É engraçado isso. A gente pensa assim, não, eu não faço isso, né? Eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa que não sou capaz, eu não seria capaz de uma coisa dessa. Mas no fundo, eu acho que é um questionamento que esse livro levanta pra quem tá lendo. No fundo, nós somos sim. Será que não somos mesmo capazes? Porque todo mundo desumaniza os outros. Não é verdade? Quando você olha pra uma pessoa que você sabe que aquele cara ali é um estuprador. Aí você vai lá e fica com raiva dele. Você acha que ele merece passar por coisas ruins dentro da cadeia, pra que ele prove do que aconteceu com ele, pra que seja pago na mesma moeda. A gente tem muito essa mentalidade. E é muita hipocrisia dizer que acho que não existe uma pessoa que não tenha. Uma pessoa que não se sinta ferida ou ofendida por alguém. Então, eu acho que A Espera de um Milagre, ela vem como um convite e também como um alerta pra que a gente se lembre que todo mundo ainda é humano, até as pessoas que cometeram crimes, até as pessoas que a sociedade diz que são pessoas que não merecem outra chance. Elas não deixam de ser humanas por causa disso. E por não deixarem de ser humanas, talvez elas ainda tenham muita coisa em comum com quem tá fora da cadeia, com pessoas que não foram condenadas por crimes hediondos. Isso, pra mim, foi um golpe no estômago, porque eu me senti mal, porque eu já me peguei várias vezes nessa posição de júri dos outros. Eu não me sentia mal por ser júri dos outros, porque eu percebi que eu tava desumanizando essas pessoas. Eu destituía elas de características que eram semelhantes às minhas. E isso é uma coisa que A Espera do Milagre leva muito em discussão, principalmente através do Poe, porque o Poe, como tu falou lá no início, é uma pessoa muito empática. Ele fala várias vezes, né, que parte do trabalho dele é conversar com os presos, manter esses presos com a sanidade mental em dia, manter esses presos calmos.
Então, ele faz isso porque é o trabalho dele. E acredito que também, ao longo do livro, eu fui percebendo que o Poe, ele é, sim, uma pessoa muito empática. Eu lembro que a gente teve uma primeira discussão, né, Will? Em que eu falava que eu achava que era só pelo trabalho que ele fazia isso. Mas aí depois eu vi que não. Que ele fazia isso também porque ele é uma pessoa extremamente empática. Ele sofre ao ter que matar esses condenados. São pessoas que foram condenadas, mas ele sofre de estar ele ali executando aquilo. Tirar a vida de alguém. Sim, e o fato da gente se sentir assim em relação a esses presos, não necessariamente faz com que a gente passe o paninho para eles. A gente não está dizendo em momento nenhum que eles não devem ser punidos ou arcar com as responsabilidades dos crimes deles, né? Mas quando a gente vê eles novamente como pessoas, aí a gente já se coloca num lugar diferente. A gente já sai de um juiz conhecedor do certo e do errado, do que é bom e ruim, quem merece salvação e quem não merece, para pessoas assim como eles, que também estão suscetíveis a cometer maldades. Talvez não nos mesmos níveis, talvez não exatamente naquele mesmo nível, mas todos nós, a gente tem as nossas fraquezas, né? A gente às vezes age de maneira impulsiva, depois se arrepende, mas já foi. Não tem mais como voltar atrás. Exatamente. O que me faz lembrar de duas coisas. Me fez lembrar, primeiro, da frase daquele jornalista, que eu esqueci o nome, que o Paul vai atrás para pesquisar sobre o John Coffey. Hammersmith. Me lembra dessa frase dele, quando ele compara os negros aos cachorros, né? O Paul vai atrás dele para tentar pesquisar mais sobre o John Coffey. Ele foi um jornalista que fez a cobertura do caso dele, e ele fala, ele percebe que o Paul tá demonstrando incertezas em relação ao John Coffey, se ele realmente cometeu aquele crime ou se foi um engano, e ele fica muito ofendido pelo Paul tá levantando a possibilidade do John Coffey ser inocente, e fala que ele tinha um cachorro, e que esse cachorro era um cachorro super amável, era um cachorro que estava super bem com ele, e um dia esse cachorro resolveu morder o filho pequeno dele e deformou a cara do filho dele. Ele tem um casal de filho, esse jornalista, e o filhinho dele tem a cara totalmente destruída, né? Porque esse cachorro de longa data da família um dia resolveu morder a cara do menino. E aí ele fala que os negros são como os cachorros, que você pode manter eles ali durante muito tempo, eles podem até parecer amigáveis e legais, você pode até ter uma conexão ali com eles, mas em algum momento eles vão mostrar quem eles realmente são e vão te morder na cara. Basicamente é isso que ele tava falando. E aí eu pego essa frase dele e digo assim: quem não é como o cachorro? Quem de nós não é como esse cachorro? E também me lembrou muito a situação do que o Drauzio Varela passou quando ele foi naquela penitenciária e abraçou aquela presa que era uma mulher trans. Ele deu um abraço nela, né? Que até virou o meme, né, minha filha? Que ele fala solidão, né, minha filha? Depois as pessoas começaram a atacar o Drauzio Varela porque ele tinha abraçado aquela mulher, porque descobriram que ela tinha cometido um crime muito grave, se não me engano, alguma coisa relacionada à pedofilia. E ela tava lá por causa disso. E aí o Drauzio assassinou uma criança. Assassinou um menino. Foi um menino. Pois é. E aí, eu lembro que as pessoas tacaram muita pedra no Drauzio Varela. O Drauzio Varela deu uma resposta que também me entregou muito, que é muito parecido com esse mesmo exercício de reflexão que a Espera de um Milagre propõe. Ele disse que ele estava ali como um médico e que não cabia a ele julgar ela. Ele falou que no juramento que eles fazem como médico, eles juram não fazer mal, independentemente de quem seja. Uma das coisas que o médico jura é que ele não vai fazer mal. Se ele tem que salvar as vidas e não causar nenhuma dor. E ele viu aquela pessoa ali que estava sofrendo naquele momento, ela parecia estar sofrendo, pelo menos, e ele deu um abraço nela, porque ele achou que aquilo ali seria o melhor remédio para ela. Então ele disse assim, que ele não se arrepende do que ele fez. Mas ao mesmo tempo ele foi muito julgado, porque as pessoas pensam assim: você tá ali de conluio com aquela pessoa que cometeu um crime, você tá ali passando a mão. E as pessoas confundem muito ter empatia com apoiar. Não é a mesma coisa. Ter empatia é ter a capacidade de se pôr no lugar do outro. Não é o mesmo dizer que tudo que o outro faz tá certo. São coisas bem distintas, mas eu acho que rola uma confusão aí no meio. Até porque se nós fôssemos julgados com a mesma voracidade com que a gente julga os outros, talvez a gente descobrisse que teriam muitas pedras para serem tacadas na nossa cara, né? Eu acho que o Big Brother é o melhor exemplo, né? Fala aí um pouquinho, tu que acompanhou, Will, que eu acho que eu não assisti, mas assisti pela internet, querendo ou não, né? Eu acho que o Big Brother levantou essa discussão agora. Porque eles lá dentro, eles não têm essa noção do que nós que estamos fora e estamos ali com o nosso martelinho de juiz, porque nós decidimos
decidimos quem fica, quem sai, a gente decide heróis e vilões. Eles lá dentro, eles não têm essa noção. E muitas das vezes, na tentativa deles acharem que estavam fazendo certo, de que eles estavam agindo muito bem, como foi o caso do Lucas, né? Que eles excluíram o Lucas do grupo e acharam que aquela era a maneira certa, porque o Lucas estava agindo de uma maneira escrota. E aí, quando foram retirados da casa, Carol Conká, né, quando foi eliminada com maior índice de rejeição, fica até difícil para ela entender, porque na situação em que ela estava, ela achou que ela estava fazendo a atitude certa, ela achou que as pessoas apoiariam aquele comportamento dela, que foi considerado extremamente cruel, uma violência psicológica, mas para ela, naquela situação, ela não via daquela forma. Então, assim, essa questão da gente trocar de lugar com o outro e começar a enxergar o outro exatamente como você, e você também se encarar no espelho, é um exercício muito interessante. E quando a gente termina A Espera de um Milagre, a gente fica realmente muito reflexivo sobre o nosso estar no mundo. Por isso e por outras questões que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu acho bem interessante nesse livro, né? Mas isso que você falou é muito, muito, muito verdade. A gente tem que descer do nosso pedestal, né? Que a gente se coloca numa posição acima dos outros e a gente tem que entender que nós somos pessoas. Somos todos pessoas. Então nós estamos em par de igualdade. E por falar em Carol Conká, ela na verdade tem tudo a ver com o próximo tópico que a gente vai falar. Que a gente vai falar de racismo estrutural que é colocado ao longo da obra. E aí eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que muita gente vai discordar de mim. Eu vou dizer de novo que eu não acompanhei o Big Brother, tá? Eu não vi com meus próprios olhos o que a Carol Conká fez, só fiquei sabendo por terceiros. Eu confio muito no que a Will fala pra mim, porque ela assistiu, né? Então eu pegava, na verdade, os rolês através dela. Mas assim, eu acho que esse ódio que estão tendo agora com a Carol Conká não foi um ódio estritamente, ou com a Lumena também, estritamente porque elas tiveram atitudes escrotas. Porque eu acompanhei outros Big Brothers, outras edições, não tô acompanhando essa, mas eu acompanhei outras, onde a gente vê pessoas fazendo as maiores atrocidades, e essas pessoas não receberam a mesma carga de ódio que a Carol Conká e a Lumena estão recebendo. Eu vou dar um exemplo do último que eu acompanhei, que foi aquele cara lá, da Manu Gavassi, aquele cara que tentou fazer meio que um plot ali contra as meninas. Como era o nome dele mesmo? Ah, eu nem sei, porque a edição Prior, da Manu né? Gavassi... É Prior o nome? Prior? É Prior, né? Eu acho que é. Uma coisa assim, né? Não assisti essa edição. Assim, esse cara, eu me lembro que ao longo da edição, ele falou coisas horríveis, machistas, coisas sexistas. Ele falou... Enfim, ele era vou falar aqui o palavrão, gente. Ele era um bosta. Falava umas coisas assim, nada a ver. Foi um macho escroto do início ao fim. Ele era todo pistolinho, esquentadinho, né? Não conseguia conversar com ninguém. Já tava sempre gritando no segundo seguinte. Não conseguia ser confrontado por ninguém. Não aceitava ser contrariado. Enfim, teve atitudes muito tóxicas lá dentro. E esse cara saiu, sim, com um alto índice de rejeição. Ele saiu. Mas se tu for lá na internet, no tribunal da internet, eu me lembro que na época tinha muita gente passando pano pra ele. Muita gente tentando ver o lado dele. Muita gente tentando entender que talvez ele tenha sido mal interpretado. Muita gente dizendo que, na verdade, isso era coisa de mimimi da militância, papapá, que ele tinha saído por causa disso. E agora, com a Carol Conká, eu tô vendo todo mundo, de militante a conservador, ultraconservador, se juntarem numa voz só pra falar mal dela. Então eu acho que entra exatamente na questão do racismo. Sim, não adianta falar que não, porque é uma pessoa negra errando, uma pessoa branca errando, você vai ter 50% do pessoal dizendo que ela tá errada, os outros 50% tentando passar o pano dizendo que ela foi mal interpretada. Quando é uma pessoa negra que erra, ainda mais num programa de grande projeção como é o Big Brother, essa pessoa negra é condenada por todo mundo. Dos 50% que estariam condenando a pessoa branca, aos outros 50% que estariam passando pano para a pessoa branca. Então eu acho que isso é o racismo estrutural da nossa cara, escancarado, porque as pessoas estão odiando ela porque ela teve atitudes escrotas, sim, mas é como se eles não admitissem que uma pessoa negra possa errar. E só para lembrar, uma pessoa negra é uma pessoa. Então ela vai ter coisas boas e coisas ruins dentro dela, mas é como se eles pensassem assim: é inadmissível que mulheres negras, que são minoria, errem. E isso aconteceu exatamente com o Joe Coffey na história, porque ele foi preso e condenado por provas circunstanciais. Não tinha nada ali que dissesse
que ele realmente tinha matado as meninas, né? Ele foi condenado pelo assassinato e estupro das irmãs gêmeas Eteric, né? Elas foram assassinadas. Tipo assim, eles acharam ele com elas no braço, mas foi isso, né? Chorando, a cena é essa, eles acham elas, o John Coffey estava segurando as duas, elas estavam mortas, ele estava segurando cada uma de um lado do braço, sentado, chorando copiosamente, falando que ele tentou tirar e não conseguiu. Foi a única frase que ele disse. Mas só pelo fato de ele estar na cena do crime com as meninas, segurando elas, isso foi suficiente para condenar ele. Se fosse uma pessoa branca segurando as crianças, não seria bem assim. E iriam a inventar outras... E é válido lembrar que isso é dito dentro do próprio livro, porque mais tarde, quando a gente tem a introdução do Wild Billy na história, o Paul fala que o advogado dele, apesar do Wild Billy ser condenado por crimes horríveis, ele era um baita de um bandido, tava assaltando à torta e à direita todos os locais por onde ele passava. O advogado dele tava indo lá dizendo para as pessoas que as pessoas estavam privando um homem branco jovem de viver sua vida. Tu tá entendendo? Ele teve esse movimento em relação a ele. Ele era um cara que foi condenado à morte, então por aí vocês tiram. Não foi só assalto que ele fez, ele matava todo mundo que passava pela frente dele nesse trajeto dos assaltos. E aí tinha gente dizendo, ele é só um garoto que cometeu um erro, né? Então, um cara branco que comete um crime é um garoto que cometeu um erro. E errar é humano. Agora, um cara negro, que nem existia prova, como o Will vai explicar também melhor daqui a pouco, que não existia prova direito, pra condenar o John Coffey, um cara negro que comete um crime é um cara que merece morrer. E ele merece morrer porque ele é um cara negro e cometeu um crime. São duas coisas, porque só o fato dele ser negro já tornava ele passível disso. E a gente vê isso em reiteradas falas ao longo do livro. Que as pessoas negras são vistas ali naquela época dos Estados Unidos como pessoas que naturalmente têm o crime dentro delas. Elas, uma hora ou outra, como diz o jornalista, uma hora ou outra elas vão cometer um crime. Elas podem passar anos sem cometer. E não só os negros, como o cacique, que é o cara lá que a Will comentou, né? Ele era um nativo americano, um índio, né? Que foi condenado à morte. E diga-se de passagem, ele foi condenado à morte porque ele deu uma garrafada. Ele matou um cara com uma garrafada na cabeça, numa briga de bar. E aí eu fiquei também muito reflexiva em relação a isso, porque o cara foi condenado à morte porque ele matou um cara com uma garrafada na cabeça. Mas aí eu penso, todo mundo que frequenta bar já deve ter passado por um desse tipo de confusão. E não é incomum até hoje você ver gente se matando dentro de bar. Mas será que ele foi condenado à morte porque o cara que ele deu a garrafada era um cara branco? Porque será que se ele tivesse dado a garrafada na cabeça do John Coffey, ele teria sido preso e condenado à morte? Fica aí o questionamento, né? Exatamente. Porque assim, a impressão que a gente tem quando a gente lê a história e também analisando a nossa sociedade, porque é a mesma, tá? O brasileiro não é bem resolvido com essa questão do racismo e acha que racismo é mimimi, que não existe racismo no Brasil, esse tipo de coisa, a gente escuta esse tipo de absurdo. Mas assim, o que a gente percebe na história é que se você é branco, você é inocente até que se prove o contrário. Se você é negro, você é culpado até que se prove o contrário. E mesmo que quando se tem prova de que é inocente, ainda se fica questionando essas provas. Será que é mesmo? Será que é assim? Então, o John Coffey, ele recebeu um advogado da promotoria pública, né? Ele não tinha dinheiro para bancar um advogado. E ele meio que era considerado um caso indefensável, porque ele foi encontrado na cena do crime, ele falou essa frase polêmica e também ele estava com as garotinhas lá no braço dele, chorando. Era como se ele tivesse cometido o crime, pelo menos assim, a impressão que a gente tem quando a gente lê, de que ele cometeu o crime e se arrependeu e ficou lá chorando. Só que com o passar da história a gente vê que não foi nada disso e a gente vai entender essa fala, que quando a gente vê o crime sendo narrado, e ver a fala do John Coffey, a gente fica, caramba, né? Porque é um crime envolvendo estupro. E você lê essa frase. Estupro de criança. Pois é. E você vê essa frase de eu tentei tirar e não consegui. Olha o peso. Né? Olha o peso. Olha o peso, considerando que ele é um gigante. Olha o peso da frase. Então, você fica se sentindo muito mal quando você lê a cena delas, né? Assim, é bem doloroso todo aquele processo da morte das meninas. Só que aí a gente descobre que, na verdade, ele estava se referindo a outra coisa,
né? E o John Coffey, ele não tem uma capacidade de se defender muito boa, porque a memória dele, ela é muito fugaz. Ele não se lembra muito dos fatos, ele não retém essas informações. Então, tanto que no dia que acharam perguntarem... ele com as meninas, perguntaram pra ele o que é que ele tinha no bolso, e ele falava assim que ele não se lembrava, mas que ele achava que era o almoço dele. E aí o policial lá que achou ele pega, tira e vê que realmente é um sanduíche, só que tipo, ele não se lembrava nem se era o almoço dele, e também ele não se lembrava quem tinha dado aquilo pra ele. E aí o Paul fala, quando ele começa a conhecer o John, que ele percebeu que o John não se lembra das coisas o tempo todo, inclusive das coisas, os objetos que circundam ele. Ele fala do rádio, né? Ele fala que se os presos se comportam, eles às vezes ligam o rádio ali no corredor pra eles ouvirem umas músicas e tal. E ele pergunta pro John, você gosta de rádio? E aí o John fica, acho que gosto. Ele responde isso, né? Eu acho que eu gosto, mas ele não tem certeza porque ele nem se lembrava direito o que era rádio. Então é uma coisa muito louca. O John Coffey é um mistério, na verdade. E ele foi condenado, não conseguiu se defender. Ele tem uma peculiaridade, que ele tem o corpo todo coberto de cicatrizes, né? Ele tem o corpo todo machucado, o que passa a ideia pra gente que ele teve uma infância, adolescência, uma vida muito sofrida. Um cara que tem o corpo coberto de cicatrizes, a gente pensa, alguma coisa aí não tá certa. Mas o advogado não conseguiu defender ele, até porque, assim, convenhamos, eu acho que ele também não estava tão interessado assim em defender o John Coffey. E aí ele foi condenado e foi pro corredor da morte assim mesmo. Então a gente percebe que, na verdade, não foi o crime, não foi a situação, não foi nada disso que condenou o John Coffey. Foi o fato de ele ser um homem negro e assustar pelo tamanho dele, né? Exatamente. É isso. Basicamente e o Paul é isso. fala isso quando ele tá meio que apresentando pra gente a vida dele como carcereiro. E aí ele fala assim que ele trabalha na velha fagulha há muito tempo, que já tinha executado muitos homens e que a maioria deles eram de cor de pele. Tinha uma cor, quando ele diz cor de pele, ele tá querendo dizer não branco. Ele fala assim, a maioria do pessoal que passa ali pelo corredor da morte são pessoas que têm a cor da pele diferenciada. E aí ele até cita o exemplo de um dos condenados, que era um condenado que ele tinha matado o próprio pai, não era? E ele era branco, e ele tinha sido condenado à morte, porém ali de última hora ele foi para houve um segundo julgamento do caso dele e ele foi condenado só à prisão perpétua, ele não foi para cadeira elétrica. Aí vamos falar, só prisão perpétua, né, passar o resto da vida preso. Tudo bem, mas ele não foi morto pelo Estado. Ele pode ter sido preso pelo Estado, mas matar um homem branco, o Estado empunhar a espada e colocar na jugular de um homem branco é uma coisa totalmente inadmissível. Mas o Estado deliberadamente encarcerar e matar negros ou nativos americanos era uma coisa totalmente aceitável, entendeu? Então ele até cita essa diferença de tratamento. Um cara que já estava condenado à morte, simplesmente revogaram a pena dele, ele foi julgado de novo e eles decidiram que só iam encarcerar ele, que não iam matar esse cara. E ele tinha matado o pai por dinheiro. Então, agora, será que a chance do John Coffey ter um segundo julgamento? Eu acho que nem o primeiro ele teria tido. Se pudesse, já tinham levado ele sem julgamento direto pra cadeira elétrica, né? Mas um segundo julgamento, será que ele teria as mesmas chances, as mesmas condições? O cacique, será que ele tinha direito ao segundo julgamento? Porque, a meu ver, se um cara que matou o pai tem direito a um segundo julgamento, um cara que matou um cara com uma garrafada na cabeça também tem. Certo? Né? Então, é um negócio que a gente consegue ver que o crime, ele literalmente está na pele nessa história. E o que chama muita atenção também é a própria postura e os pensamentos do Paul. Porque a gente lê tudo que está na cabeça dele. Ele está relatando os sentimentos dele, as sensações dele. E naquela época, se hoje em dia o racismo é do jeito que é nos Estados Unidos, né? A gente teve até ano passado a questão do... desculpa, eu esqueci o nome dele agora. Black Lives Matter. Mas do rapaz que foi assassinado pela polícia. Pois é, ele gerou toda aquela comoção, aconteceu tudo aquilo em virtude do racismo, enfim. Você imagina na época em que está sendo relatada a história, né? Tipo, sim, que não existia mais escravidão, porém, os negros eram totalmente desumanizados pela sociedade. Eles não eram vistos como pessoas que podiam integrar a sociedade, né? Exatamente. Como até hoje. Então, e o Paul, ele se indigna com esse racismo. Ele não gosta dessa diferença de tratamento de brancos e negros na prisão. Isso é uma coisa que incomoda ele, dos brancos serem salvos e os negros
ou indígenas, enfim, irem direto para a cadeira elétrica, né, sem nenhum tipo de concepção, e com o fato do jornalista ter comparado o John Coffey com um cachorro. Ele fica extremamente indignado com essa comparação. Ele sai assim, pô, eu fui conversar com esse cara, né, na intenção de ver se eu podia fazer alguma coisa pelo John Coffey, porque ele sente uma coisa diferente no John Coffey. Ele tem uma sensação, feeling ali, de que o John Coffey ele não é qualquer condenado que está passando ali pelo corredor verde, né? Mas o cara simplesmente compara ele com um cachorro. Tipo assim, desumaniza ele mesmo, né? Transforma ele, coloca no mesmo nível de um animal doméstico. Então, e tem uma frase do Paul sobre esse cara que me marcou muito, que ele fala assim, o Hammersmith é um homem terrível, ele fala. E a pior parte sobre ele é que ele não sabe que ele é um homem terrível. Ele fala isso sobre o Hammersmith. Assim, pra mim, é muito o que eu vejo nas redes sociais. Quando eu vejo as pessoas falando dos maiores absurdos. Teve uma situação recentemente que me deixou muito mal. Eu vi as fotos do Seu Jorge, o cantor, né? Ele pintou o cabelo de ruivo. E as pessoas estavam dizendo que ele tava igual um mico-leão dourado. Que tava ridículo. E falando as maiores atrocidades pra ele. E essas pessoas rindo, dizendo que aquilo ali não era racismo. Comparando o cara com um mico-leão dourado, tá? E aí, eu fico pensando, se hoje em dia, que a gente já tem uma lei que condena esse tipo de prática, da injúria racial, do racismo em si, e as pessoas não se sentem intimidadas o suficiente pra pararem com esse tipo de comentário, com esse tipo de mentalidade, ou pelo menos elas construíram uma mentalidade que se tivessem medo de expor isso de maneira tão clara na internet, eu fico imaginando na época em que não tinha nada que resguardasse os negros. E aí me lembra muito essa frase do Paul, as pessoas são horríveis, e a pior parte disso é que elas não têm consciência de que elas são horríveis, que elas estão sendo seres humanos horríveis no momento que elas decidem comparar um ser humano com um mico-leão dourado. É uma coisa assim que é nauseante. Eu me sinto muito mal quando eu vejo isso. O cidadão de bem, entre aspas, né, entende como se ele definisse, né, o que é bom, o que é ruim, o que vai e o que fica. E é muito engraçado que ele não tem noção sobre si mesmo. E normalmente essas pessoas que se intitulam cidadãos de bem, elas usam falas de Jesus para reiterar a própria atitude, né? Só que Jesus mesmo lá na Bíblia, ele já dizia que antes de você apontar o dedo pro seu coleguinha, você tinha que se observar, porque ele fala assim, você fica falando do cisco no olho do outro e não vê que tem uma trave no seu olho. Parece que a mensagem não é captada. Jesus falou uma, falou duas, texto antigo, mas mesmo assim as pessoas continuam agindo da mesma forma. Então o Paul, ele se indigna, ele fica revoltado com essa situação numa época em que não era comum pessoas brancas ficarem revoltadas. Isso faz dele herói maravilhoso? Não, faz dele uma pessoa. Exato. Uma pessoa boa, entendeu? Então assim, é por aí que a gente tem que caminhar na leitura desse livro. Esse livro traz essas reflexões quando você está lendo e cada vez que você termina um capítulo, né, uma parte do livro, você sempre fica pensando. Aí imagina o pessoal que estava lendo na época, né? Se você acompanhando os capítulos. Devia ser muito legal, porque você terminava e tinha que esperar o lançamento do próximo capítulo. E aí você tinha, sei lá, um mês para ficar refletindo sobre a história. Deve ter sido muito legal. Nós não tivemos essa oportunidade, né? Se tiver alguém aqui ouvindo o que a gente tá falando e vier dizer que a gente tá querendo lacrar, primeiro de tudo, eu quero que você vá tomar no... Segundo, eu quero só te dizer uma coisa. O fato do John Coffey ser negro é tratado do primeiro capítulo até o último. Não por um, não por dois, mas por praticamente todos os personagens tratam da cor do John Coffey como um diferencial no julgamento dele. A Jeanette, que é a esposa do Paul, que é um personagem totalmente secundário, mas que tá ali, né, inserido na história, ela se revolta quando eles percebem que eles não vão poder salvar o John Coffey no final. E aí ela diz assim, chama o marido dela e os outros carcereiros de covarde, né, porque eles vão ter que executar o John Coffey, e elas falam assim, né, vocês vão matar ele, mas pelo menos tem menos um negro no mundo. Vocês querem se consolar com esse pensamento. Ela diz pra eles. Que, tipo assim, eles sabiam que eles estariam matando um homem inocente, porém o consolo é que não era um homem. Era um negro, né? Então, pelo menos um negro no mundo, né? Menos um problema, menos uma praga. É basicamente isso que ela tá querendo chamar a atenção.
Então, assim, não é lacração, é um problema social que está sendo retratado numa obra fictícia, mas que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. De onde veio esse poder? Ele nasceu com esse poder? Ele ganhou esse poder? Ninguém sabe. Eu não sei se ele vê a memória do local ou se ele vê realmente as almas. E se você leva isso pra análise cristã da história, parece que ela tá endemonizada. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.